Olá, eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 9º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como intenção que esse vídeo seja um dos elementos da aula que acontecerá no dia 8 de setembro, no horário que vai das 14h30 até as 16 horas. No dia de hoje temos como agenda a correção do exercício que tratava a respeito de variação de uma função afim e também iremos conversar hoje, iniciar hoje o conteúdo que trata a respeito de inequação. Fecharemos essa parte de função e entraremos na parte de inequação. Pelo menos essa parte de função afim estamos fechando e aí vamos para a inequação. Lembrando para vocês que esse conteúdo a gente já vem trabalhando há alguns momentos e ele vem evoluindo no decorrer das nossas aulas. Estamos realizando exercícios de fixação de maneira constante, a fim de trazer para vocês as melhores condições para dar continuidade na compreensão desse assunto, tá bom? Então, para corrigir esse exercício que trata a respeito de variação de função afim, primeiro a gente vai dar uma retomada rápida no que é essa variação de uma função afim. Observando no livro de vocês, a partir da página 141, a gente tem aí as tais das variações de uma função afim. E aí é preciso a gente entender que existem dois aspectos a se analisar nessa variação de uma função afim. O primeiro aspecto é se estamos tratando de uma função crescente ou de uma função decrescente. E como é que eu sei, Everton, que uma função é crescente ou que uma função é decrescente? Lembrando que eu já mostrei isso na aula passada, mas estou só reforçando aqui nesse momento para que a gente consiga construir de maneira mais eficaz. Função crescente é aquela que gera um gráfico que, da esquerda para a direita, ele ganha um sentido crescente, como o próprio nome diz. E função decrescente é uma função que gera um gráfico que da esquerda para a direita, ele tem essa tendência de decrescer, de uma tendência decrescente. Everton, mas além do gráfico, existe algum outro elemento que norteie esse entendimento de uma função crescente ou decrescente? Sim, existe. Em uma função crescente ou decrescente, eu observo sempre o meu coeficiente A, que, lembrando que a fórmula geral é y igual a ax mais b. E aí, sempre que o meu a ele for maior que zero, a minha função vai ser crescente. E sempre que o a ele for menor que zero, a minha função ela vai ser decrescente. E aí tem um outro tipo ainda que eu posso dizer que existe uma função chamada função constante, que é quando o meu a é igual a zero. Função constante, pessoal, ela nem vai ter esse sentido aqui, ó, da direita, nesse sentido da esquerda. Ela vai ter aqui um sentido paralelo ao eixo x, tá bom? Essa aí é a função constante. Então, nesse primeiro aspecto, a gente tem funções crescentes, decrescentes ou constantes. E todas elas a gente pode analisar tanto pela construção do gráfico, como também pela análise do coeficiente A. Se o coeficiente A for maior que zero, a minha função é crescente. Se ele for menor que zero, a minha função é decrescente. E se ele for igual a zero, a minha função é constante. Eu disse a vocês que a gente ia analisar a partir de dois aspectos. O próximo aspecto é quanto ao sinal de uma função, tá bom? Então, uma função ela pode ainda apresentar em alguns momentos, e aí é importante que a gente compreenda que é somente em alguns momentos, que a nossa função ela pode ser positiva, negativa ou nula. E isso independe se eu estou tratando de uma função crescente ou decrescente, tá bom? É importante que a gente observe a partir do gráfico o seguinte aspecto. A minha função ela vai ser positiva no momento em que meu gráfico estiver acima da linha do eixo x. E a minha função ela vai ser negativa no momento em que meu gráfico estiver abaixo da linha do eixo y. E ela vai ser nula exatamente quando o meu gráfico tocar o eixo x. Ou seja, quando eu tiver aí o zero da função que a gente já estudou anteriormente, tá bom? Isso pode se aplicar aqui dentro dessa função que é crescente. Veja só,
Aqui é uma função crescente. O ponto menos 5 meios, ele é o zero da função. Então, nesse momento, na minha função que é crescente, no ponto menos 5 meios, a minha função é crescente, ela vai ser crescente independente do momento, mas aí nesse ponto específico ela é nula. Nos pontos acima desse ponto, ela vai ser positiva. Olha aqui, inclusive, está azul. E nos pontos abaixo desse ponto, ela vai ser negativa. Está aqui em vermelho. Ok? Por que, Everton? Daqui para cima, o meu y é maior que zero. Daqui para baixo, o meu y é menor que zero. Everton, funciona também numa função decrescente? Da mesma maneira. Numa função decrescente, ó, eu tenho aqui o meu ponto e aqui eu estou com os pontos positivos e os pontos negativos. O que é que vai variar aqui quando a função for crescente ou for decrescente? Vai variar o seguinte, em uma função crescente, está aqui, ó, à medida que o valor de x aumenta, e passando do zero da função, a minha função ela vai ser positiva. Já que é o contrário, numa função decrescente. À medida que os valores de x aumentam, a partir do zero da função, a minha função vai ser negativa. Isso é um ponto importante para que a gente dê continuidade agora com a análise do nosso exercício, tá bom? Um detalhe, lembrando para quem não viu a aula passada, eu fiz alguns exemplos, algumas questões do exercício para orientar vocês. Então, eu vou partir já, eu fiz a letra A da primeira, a letra A da segunda, mas eu vou corrigir tudo, vou lembrar tudo para vocês, tá bom? A primeira questão diz o seguinte, ela pede que você construa o gráfico, localize o zero das funções e classifique-as em crescente ou decrescente. Pessoal, eu não vou construir aqui o gráfico, porque eu entendo que vocês já dominam essa construção do gráfico, tá bom? Então, eu vou fazer uma análise a partir só dos elementos, sem a necessária análise do gráfico, mas, obviamente, que se a questão está pedindo que você construa o gráfico, é para você construir o gráfico, tá bom? Então, nessa letra A aqui, primeiro ponto, eu vou encontrar o zero da função, mas aqui, nesse ponto, eu já posso dizer se a função é crescente ou decrescente. Lembra que eu acabei de falar para vocês que eu posso identificar se a função é crescente ou decrescente através do coeficiente A? E o coeficiente A aqui é sempre o númerozinho que acompanha o x, tá bom? Aqui no caso da letra A, que inclusive a gente respondeu no exemplo na aula passada, eu tenho o 4 acompanhando o x, e o 4 é positivo. Se o 4 é positivo, de cara, eu já posso dizer para vocês que essa é uma função crescente. Everton, e qual vai ser o zero dessa função? Extremamente simples. Eu pego essa equaçãozinha aí, ó, 4x menos 20, e igualo a zero. 4x menos 20 igual a zero. Por quê? O zero da minha função é o momento em que eu tenho um valor de x, mas o valor de y é igual a zero. Como assim, Everton? Esse f de x aqui, ó, pode ser assumido lá no eixo y, então eu preciso igualar ele a zero para poder encontrar um valor de x. O zero da função é um valor para x, ao qual o valor de y vale zero. Então, 4x menos 20 igual a zero, eu vou passar o menos 20 para o outro lado, ele vai ficar positivo, então vai ficar 4x igual a 20. 4 está multiplicando x, ele passa dividindo. Então, x vai ser igual a 20 dividido para 4. X, então, vai ser igual a 5. Ou seja, respondendo aqui a minha letra A, o zero da função é quando x for igual a 5, e essa função ela é uma função crescente, ok? Já no item B, a gente vai ter aqui, ó, f de x igual a 7x menos 21. O número 7x, que corresponde ao coeficiente A, o 7 aí ele é positivo. Se ele é positivo, novamente nós temos uma função crescente. A minha função vai ser decrescente no momento que esse coeficiente A for negativo, tá bom? Então, a minha função aí da letra B é uma função crescente. Qual é o zero da função? O zero da função, vou pegar 7x menos 21, vou igualar a zero. 7x menos 21 igual a zero. 21 está negativo, passa positivo, então 7x vai ser igual a 21 positivo. Se 7x é igual a 21 positivo, então x vai ser igual a 21 dividido para 7. X, então, vai ser igual a... Quanto é 21 dividido para 7, galera? 21 dividido para 7 é 3. Então, o zero dessa função vai ser quando o valor de x for igual a 3. Então, na letra B,
x igual a 3 para o zero da função, e nós estamos tratando aqui nesta letrinha B de uma função crescente, tá bom? Qualquer dúvida, galerinha, anota aí, que é quando a gente voltar para o grupo de WhatsApp, vocês colocam a dúvida e a gente tenta esclarecer da melhor forma possível, tá bom? Letra C traz para a gente f de x igual a menos 4x mais 1. Vejam só, aqui a gente tem o coeficiente A valendo menos 4. Se o coeficiente A está valendo menos 4, significa dizer, pessoal, que neste caso específico eu estou lidando com uma função decrescente. Ela decresce, o gráfico dela vai ser no sentido que decresce aí na nossa função, tá bom? É uma função decrescente, agora vamos encontrar o valor do zero da função. Qual é o valor de x para que o y seja igual a zero? Eu tenho aí menos 4x mais 1. Eu vou igualar menos 4x mais 1 igual a zero. O 1 está positivo, passando negativo para o outro lado, vai ficar menos 4x igual a menos 1. Menos 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ser, então, x igual a menos 1 dividido para menos 4. Pessoal, eu faço o jogo de sinais, menos com menos, tá bom? Então, x vai ser igual a 1/4. O zero da função é quando x for igual a 1/4 e nós estamos tratando aqui de uma função decrescente, tá bom? Na letra D, nós temos x menos 3, f de x igual a x menos 3. Se o x está sozinho, quer dizer que tem um acompanhando ele, e esse 1 é positivo, estamos tratando de uma função crescente. Qual o valor do zero da função? X menos 3 igual a 0, x igual a 3. Então, o zero da função vai ser quando o x assumir o valor de 3, e nós estamos tratando aí na letra D de uma função crescente, tá bom? Nessa primeira questão, tratamos apenas desse aspecto de falar sobre função crescente ou decrescente. Não trabalhamos lá com o sinal da nossa função, tá bom? Já a segunda questão, ela vai dizer o seguinte: determine os valores reais de x que tornam as funções positivas, negativas ou nulas. Everton, como é que eu faço isso? Importante, pessoal. Para eu saber se uma função é positiva, se é negativa ou se é nula, eu preciso de algumas coisas. Primeiro de tudo, identificar se essa função é crescente ou decrescente, porque eu falei para vocês anteriormente que isso varia. Se a função for crescente, para os valores maiores que o zero da função, essa função vai ser positiva. Para os valores menores que o zero da função, essa função vai ser negativa. Já para funções decrescentes, aí muda. Para valores menores que o zero da função, a função é positiva. Para valores maiores que o zero da função, a função é negativa. Por que isso acontece? Por conta do formato dos gráficos, tá bom? Se o gráfico ele é crescente, ele se comporta diferente do gráfico que é decrescente. Então, preciso saber se a função é crescente ou decrescente. Primeiro passo. Segundo passo, preciso descobrir qual é o zero da minha função, porque se eu não souber qual é o zero, aí eu não sei dizer a partir de que momento ela é positiva, a partir de que momento ela é negativa, ou em que momento exato ela é nula. Inclusive, no momento que eu descubro o zero da minha função, eu sei exatamente o momento que ela é nula, independente se ela for crescente ou decrescente, tá bom? Então, vamos lá. Na nossa letra A da segunda questão, nós temos aqui, eu não sei se vocês conseguem visualizar, já de cara, uma função crescente. Por que a função é crescente? O coeficiente A aqui vale 2. Se o coeficiente vale 2 e ele é positivo, eu estou tratando de uma função crescente. O que isso significa? O que isso me dá de elemento para trabalhar? Se eu estou lidando com uma função crescente, no momento que eu descubro o zero da minha função, eu sei que os números acima do zero da função vão fazer com que a nossa função seja positiva. E os números abaixo do zero da função vão fazer com que nossa função seja negativa. Então, vamos lá. Vamos descobrir qual é o zero dessa função. Primeiro passo. Para descobrir qual é o zero, é igual a ela a zero. Então, 2x menos 6 vai ser igual a zero. 2x igual a 6 positivo. X igual a 6 positivo dividido para 2. X igual a 3. Opa! Se esse x é igual a 3, significa dizer o quê? Significa dizer que no momento em que x for igual a 3, a função é nula. Inclusive, está aqui em cima o gabaritozinho dessa questão. Ele diz, para x igual a 3, a função é nula. Ok, isso aí vai ser independente da função ser crescente ou decrescente.
Como estou lidando com uma função crescente, para os valores de x maiores que 3, a minha função vai ser positiva. Para os valores de x menores que 3, a minha função vai ser negativa. Tranquilo? Entenderam, né? Estou lidando com uma função crescente, do 3 para cima, positivo, do 3 para baixo, negativo. Vamos para a próxima. E aqui na letra B, ó, a gente tem y igual a menos 8 mais x. Se y é igual a menos 8 mais x, pessoal, essa função é crescente ou é decrescente? Prestem bastante atenção. O que diz se a função é crescente ou decrescente é o valor do coeficiente a. E o coeficiente a é o valor que acompanha x. Então, x está aqui, ó, sozinho. Quer dizer que ele acompanha um, inclusive, positivo. Se ele acompanha um positivo, é uma função crescente. Então, ela vai assumir o mesmo comportamento do item anterior, tá bom? Então, vamos identificar qual é o zero dessa função. Menos 8 mais x igual a zero. Menos 8 mais x igual a zero, 8 está negativo, passa positivo. X, então, é igual a 8 positivo. Se x é igual a 8 positivo para o zero da função, então quer dizer, está aqui o gabarito, ó, para x igual a 8, a função é nula. No momento que você tem o zero da função, você tem o ponto em que a função ela é nula. E aí, novamente, estamos tratando de uma função crescente, quer dizer que para os valores maiores que 8, a função é positiva, para os valores menores, para os valores de x menores que 8, a função é negativa. Ok? Pessoal, qualquer dúvida nesse sentido, vai anotando aí. Quando a gente retornar para o WhatsApp, vocês apresentam e a gente tenta esclarecer, tá bom? Item C. No item C, a gente tem menos x mais 11. Y igual a menos x mais 11. Nesse caso, eu estou lidando aí com o coeficiente A negativo, igual a menos 1. E dessa forma, se o coeficiente A é negativo, eu estou lidando com uma função decrescente. O que isso significa, Everton? Significa dizer que para os valores maiores que o zero da função, eu vou ter uma função negativa. Para os valores menores que o zero da função, eu vou ter uma função positiva. Everton, não faz muito sentido. Faz sim, galera. É só você voltar lá para o gráfico que eu mostrei, inclusive, no início desse vídeo, que você vai entender que para trás, numa função decrescente, eu vou ter uma função positiva. E para frente, eu vou ter uma função negativa. Porque ela vai num sentido decrescente, tá bom? Eu não vou fazer o sinal aqui, porque a minha câmera é espelhada, e se eu fizer, vai ficar ao contrário. Então, é só voltar um pouquinho no livro de vocês, que vocês percebem isso que eu estou dizendo. Então, função aí é decrescente. Vamos dar continuidade para a gente entender como é que funciona. Preciso encontrar o zero da função para poder dizer em que momento a minha função é nula. Menos x mais 11, vou igualar isso a zero, vai ficar menos x mais 11 igual a zero. Então, menos x vai ser igual a menos 11. Como eu não estou caçando menos x, eu estou caçando x, então eu multiplico tudo por menos 1, então eu vou ter que x é igual a 11. Se x é igual a 11, para o zero da função, quer dizer que... Deixa eu só puxar um pouquinho aqui para vocês verem. Aqui, ó. Para x igual a 11, a minha função ela é nula. Agora, olha aqui o detalhe. Para x maior que 11, a minha função é negativa. Por que ela é negativa? Porque aqui eu estou lidando com uma função decrescente. Por isso que eu preciso entender primeiro esse crescente e decrescente, para depois vir entender o sinal da função. E para valores de x menores que 11, a minha função vai ser positiva. O item D apresenta para a gente y igual a menos 2x menos 4. Estamos lidando novamente com a função decrescente. E aí, vamos encontrar o zero dessa função. Menos 2x menos 4 igual a zero. Menos 2x vai ser igual a 4 positivo. Então, x vai ser igual a 4 positivo dividido por 2 negativo. Mais ou menos é menos. 4 dividido para 2 é 2. O valor de x aí para o zero da função vai ser igual a menos 2. Menos 2, então isso significa dizer que para x igual a menos 2, a função é nula. Para x maior que 2, a função é negativa. E para x menor que menos 2, a função é positiva. Pessoal, aqui é menos 2, tá bom? É porque no meu gabarito está faltando o sinalzinho de menos. Tranquilo?
Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão e, novamente, insisto, qualquer dúvida, retorna no grupo com as dúvidas que a gente vai tentar esclarecer da melhor maneira possível. Indo agora para a terceira questão, nós temos o seguinte: escreva no caderno a lei de uma função afim que tenha as seguintes características. Para x igual a 2, y igual a 0. Pessoal, vejam só. Se para x igual a 2, y igual a 0, quer dizer que esse momento aí específico é o meu zero da função, tá bom? O valor do zero da função é quando x for igual a 2. E é o seguinte, ó, para x menor que 2, y menor que 0. E para x maior que 2, y maior que 0. O que esses dois elementos estão dizendo para a gente? Esses dois elementos estão dizendo para a gente, estão dando condições para que a gente compreenda que trata-se de uma função crescente. Se é uma função crescente, o x vai assumir um valor positivo. E aí a questão oferece para a gente um exemplo de resposta que diz que y é igual a x menos 2. Everton, como é que eu posso acreditar que esse exemplo é verdadeiro? Veja só, vamos caçar aqui o zero da função nesse caso. X é x menos 2 igual a 0, x igual a 2. Se x é igual a 2, para o y igual a 0, eu tenho aqui o zero da função. E aí, como eu disse a vocês, esses dois elementos de baixo garantem que a minha função é uma função crescente, logo o valor de x tem que ser positivo, tá bom? Poderiam ter outros exemplos? Poderiam. Existem inúmeras possibilidades aí de eu conseguir atingir essa mesma condição. Por exemplo, y podia ser igual a 2x menos 4. E por aí vai, você vai dobrando e isso sempre vai funcionar porque a regra é válida. Então, existe uma gama de possibilidades para essa resposta, mas aí essa daí é tida como exemplo para vocês, tá bom? Vamos para a quarta questão. Generalize o estudo do sinal de uma função afim cuja lei seja y igual a ax mais b e que seja crescente. Depois faça o mesmo para uma função afim decrescente. Para responder isso aí, a gente vai fazer uma consideração aqui da seguinte forma. Para uma função afim crescente, a gente vai ter a seguinte situação. Para x igual a menos b sobre a função é nula. Para x maior que menos b sobre a função é positiva. E para x menor que menos b sobre a função é negativa. Já para uma função decrescente, esse movimento ele vai só ser invertido. Para x igual a menos b sobre a função é nula, para x maior que menos b sobre a função é negativa, e para x menor que menos b sobre a função é positiva. Pessoal, o que está escrito aqui, Everton? Não entendi essa generalização. Isso aí serve para tudo, mas é simplesmente o que a gente fez no procedimento da segunda questão, de forma bem detalhada sobre todos os exemplos, viu? Tranquilo, galera? Pessoal, qualquer dúvida a respeito desse assunto, a gente, no retorno agora para o nosso grupo, vocês apresentam as dúvidas de vocês que nós vamos tentar esclarecer da melhor forma possível, tá bom? Além da correção desse exercício, nós temos como proposta para hoje também trabalhar esse assunto que trata a respeito de inequação, que é logo o assunto que está na sequência desse exercício, tá bom? Continuamos ainda na página 143. Aqui a gente vai ter esse assunto que trata a respeito de inequação. E como de costume, o nosso livro trabalha esses assuntos a partir de exemplos, de especificações, de situações. Então, a gente vai analisar esse assunto a partir dessas situações. Aí ele traz a seguinte situação. Na balança de 2 pratos a seguir, podemos ver um abacaxi em um prato e um peso de 60 gramas e 3 maçãs de mesma massa no outro. Um detalhe, essas 3 maçãs, cada um tem o mesmo peso, tá bom? Hipoteticamente falando. Observe que os pratos dessa balança estão em equilíbrio, ou seja, há igualdade nas massas contidas nos 2 pratos. Eu estou aqui com um exemplo que eu posso até colocar para vocês, que é um exemplo de equação, um exemplo de igualdade. Mas aqui nós vamos estudar inequação? Calma, nós já vamos entender onde é que vai chegar esse assunto da inequação. Sabe-se que o abacaxi tem 300 gramas, mas a massa das maçãs é desconhecida.
Considerando que cada maçã tenha x gramas, podemos representar essa igualdade na linguagem matemática pela seguinte equação: 300 é igual a 60 mais 3x. Agora observe o que ocorre quando retiramos da balança uma das maçãs. Aí está aqui, ó, a balança retirada. Se vocês observarem, houve um desequilíbrio nos pratos da balança. Até porque ela estava equilibrada e eu tirei peso só de um lado da balança. Nesse caso, podemos verificar uma desigualdade nas massas contidas nos dois pratos da balança. Essa desigualdade também pode ser representada na linguagem matemática. Aí a gente tem uma linguagem para isso, pessoal. A gente tem aqui, ó, 300 é maior que 60 mais 2x. Por que 300 é maior? 300 é a massa do abacaxi e eu estou dizendo que 300 é mais pesado do que o que ficou do outro lado. Tá bom? E aí eu fazendo essa operação, eu vou ter a seguinte situação. Toda desigualdade que tenha pelo menos uma incógnita, como exposto com o expoente maior ou igual a 1, é chamada de inequação. E a gente vai observar alguns exemplos aqui abaixo. Nós temos x mais 5 maior que 3x, x ao quadrado menos 4 menor ou igual a 20, 12 mais x é diferente de 5x, x mais y é menor que 8, y ao quadrado menos 2y é maior ou igual a menos 16, menos 2x é menor que 14. E tudo isso aqui, pessoal, leva o nome de inequação. Equação é quando eu tenho igualdade. Inequação é quando eu tenho diferenças entre valores ali dentro da minha operação. O inequação com incógnita é considerada do primeiro grau, quando o expoente da incógnita é igual a 1. Esse tipo de inequação pode ser escrito de uma das seguintes formas. E aí eu tenho vários exemplos para a possibilidade de uma inequação. Ax mais b maior que zero, ax mais b menor que zero, ax mais b maior ou igual a zero, ax mais b menor ou igual a zero, ax mais b diferente de zero. Tudo isso é exemplo, tudo isso é possibilidade de inequação. Todas do primeiro grau, porque aí no caso a minha incógnita sempre vai estar elevada a 1. Everton, tem inequação de segundo grau? Tem. Tem inequação de terceiro grau? Tem. Vai ter do mesmo jeito das equações. Lá no estudo dos polinômios que a gente estava vendo, a gente também tem essa situação dentro das inequações, tá bom? Sendo A um número real diferente de zero, B um número real qualquer e X a incógnita, aí a gente tem aqui alguns exemplos. 3x maior que 6, a incógnita aí é x. 4y menor que 7, a incógnita é y. 2z maior ou igual a menos 5, a incógnita é z. 3w menor ou igual a 9, a incógnita é 9. Pessoal, como eu disse a vocês, todo o estudo, toda a ideia de polinômio, de grau e tal, é a mesma coisa que vai acontecer aqui na equação. Então, fiz a correção do exercício, sei que foi um assunto bem puxadinho, então vou parar por aqui para que a gente veja essa parte de equação, por enquanto, só até aqui. A gente vai dar continuidade nas próximas aulas e nós iremos retornar agora para o grupo do WhatsApp para tirar alguma dúvida e, posteriormente, passar um pequeno exercício que trata a respeito do assunto de inequação, tá bom? Estou aguardando vocês no nosso grupo de WhatsApp para dar continuidade à nossa aula.